Se você realmente quer sucesso, ouça com atenção o que vou te dizer, porque isso pode mudar tudo. A maioria vive em dúvida, esperando a aprovação dos outros ou se perguntando se o que fazem vai dar certo. Essa mentalidade é a receita perfeita para o fracasso. O segredo está em agir como se tudo já estivesse funcionando a seu favor, mesmo que ainda não veja resultados. Você percebe o quão poderoso seria caminhar todos os dias com a convicção de que nada pode te deter. Essa segurança não é arrogância, é uma estratégia psicológica que treina sua mente para encontrar soluções, abrir portas e atrair oportunidades. Hoje você precisa decidir, continua duvidando ou começa a agir como alguém destinado ao sucesso. Antes de começarmos, quero que faça algo poderoso. Vá agora mesmo aos comentários e escreva esta frase: hoje tudo dá certo para mim, sou estoico. Faça isso sem pensar duas vezes, porque ao escrever, você não apenas coloca em palavras, mas grava no seu subconsciente. Você começa a reprogramar sua mente de dentro para fora e transforma isso em um compromisso consigo mesmo. Essa simples ação é o primeiro passo da sua transformação e cada vez que ler será um lembrete de que está assumindo o controle da sua vida. Escreva agora e mostre que está pronto para a mudança. Ensino 1: haja como se tudo sempre funcionasse a seu favor. Quando você age como se tudo sempre funcionasse a seu favor, não está negando a dificuldade da vida. Está escolhendo uma perspectiva que transforma cada desafio em mestre e cada obstáculo em oportunidade. Sua mente interpreta a realidade de acordo com as crenças que você sustenta. E se decidir que tudo conspira contra você, viverá com o peso do derrotismo. Mas se escolher a crença oposta, se repetir com convicção que tudo está a seu favor, seu cérebro começará a buscar provas disso, e o que antes parecia um problema começará a se transformar em uma lição que fortalece você. O viés de confirmação é claro. Sua mente filtra a realidade para que coincida com aquilo em que acredita. Se pensa que tudo dá errado, sua atenção se fixará nos erros, nos fracassos, no que não funcionou. Mas se convencer de que tudo funciona a seu favor, sua atenção buscará sinais de avanço, aprendizados ocultos e oportunidades disfarçadas. E acredite, essas provas sempre estão lá. O problema é que antes você não as via porque estava olhando para a direção errada. Imagine que você perde um emprego. Se sua crença é que a vida está contra você, interpretará isso como fracasso, como prova de que nada dá certo. Mas se sua crença é que tudo funciona a seu favor, verá nessa demissão uma libertação, um espaço para encontrar algo melhor, um sinal de que estava destinado a outro caminho. A situação é a mesma, mas a interpretação muda sua energia, sua resiliência e seus resultados. O poder está em treinar sua mente com constância. Escreva todos os dias a frase: tudo sempre funciona a meu favor. Faça isso em um caderno. Repita em voz alta. Repita mentalmente quando enfrentar algo difícil. Essa afirmação não é mágica, é programação. Seu cérebro começa a aceitá-la como verdade e pouco a pouco passa a filtrar a realidade de uma maneira diferente. O que parecia obstáculo vira impulso. O que parecia perda se converte em ensinamento. Ao aplicar isso, você começará a notar uma mudança sutil, mas profunda. Suas emoções não cairão tão facilmente na frustração, porque sua mente já está treinada para ver o outro lado. Diante de um atraso, em vez de se irritar, pensará: isto também joga a meu favor. Diante de uma discussão, em vez de se afundar, dirá: aqui há algo que preciso aprender. Essa resiliência o torna indestrutível, porque nada consegue tirá-lo do seu centro. O resultado é uma mentalidade antifrágil. Enquanto outros se quebram com a dificuldade,
você se fortalece. Enquanto outros amaldiçoam seus problemas, você agradece o aprendizado. E pouco a pouco essa atitude se reflete em sua vida externa. Mais oportunidades aparecem. Mais pessoas confiam em você, mais caminhos se abrem, porque o mundo responde à energia com a qual você decide enfrentá-lo. Um bom exercício prático é, no final do dia, escrever 3 situações que pareciam negativas, mas que ao analisá-las, jogaram a seu favor. Pode ser um erro que o obrigou a melhorar, uma espera que evitou um acidente, um não que o empurrou para algo melhor. Esse hábito treina sua mente para encontrar provas de que, de fato, tudo se ajusta a seu favor e com o tempo se torna sua forma natural de ver a vida. E aqui está o mais poderoso: quando você vive com essa convicção, inspira outros, torna-se aquele exemplo que os demais olham e dizem: como ele faz para nunca desistir? Não é que você não tenha problemas, é que aprendeu a vê-los com outros olhos. Sua resiliência se converte em autoridade silenciosa. Segundo o estoicismo, não são os fatos externos que determinam nossa vida, mas o julgamento que fazemos sobre eles. Marco Aurélio resumiu dizendo: se você está aflito por algo externo, a dor não se deve à coisa em si, mas à sua avaliação dela. E isso você pode apagar a qualquer momento. Pensar que tudo funciona a seu favor é exatamente isso: escolher um julgamento que o fortalece em vez de um que o destrói. Quando você age como se tudo sempre funcionasse a seu favor, deixa de viver como vítima e começa a viver como arquiteto do seu destino. E é aí que sua vida muda por completo. Nada externo pode deter quem já decidiu que tudo, absolutamente tudo, o impulsiona para a frente. Ensino 2. Use a autossugestão como ferramenta diária. O que você repete à sua mente todos os dias acaba construindo a forma como você vive. A autossugestão é essa ferramenta silenciosa, mas poderosa, que usada com intenção pode transformar sua realidade de dentro para fora, porque o seu subconsciente não discute nem analisa, simplesmente aceita aquilo que você o alimenta com repetição e emoção. Se você diz constantemente a si mesmo que não pode, sua mente aceitará isso como verdade. Mas se você repete com convicção que é capaz, que está destinado a conquistar, sua mente também assumirá isso e começará a agir em consequência. Seu subconsciente é como um terreno fértil. A semente que você planta, seja de dúvida ou de fé, germinará. Por isso é tão importante escolher com cuidado o que você repete todos os dias. A diferença entre alguém que fica na mediocridade e alguém que cresce não está apenas no talento, mas nas crenças que alimentam sua mente. Se a cada manhã você afirma com força frases de abundância, de coragem e de confiança, estará reprogramando o seu interior para que o sucesso não seja uma possibilidade, mas uma consequência natural. A chave está na emoção. Não basta repetir frases de maneira mecânica como um papagaio. É preciso senti-las, vibrar com elas, acreditá-las no mais profundo. Quando você afirma "sou capaz", não diga com dúvidas. Diga com a energia de quem já está vivendo isso, porque aquilo que o subconsciente grava com emoção ele transforma em ação, e o que se torna ação repetida vira hábito. Imagine que todos os dias você começa sua jornada dizendo: tenho força para superar qualquer desafio. A abundância flui para mim. Tudo sempre joga a meu favor. No começo pode soar estranho, até falso, porque sua mente consciente vai querer questionar. Mas com a repetição, o subconsciente assume isso como verdade e seu corpo começa a agir de forma diferente. Você se move com mais confiança, atrai oportunidades e toma decisões alinhadas com essa nova crença.
Um exercício poderoso é escrever suas afirmações em um papel e repeti-las diante do espelho todas as manhãs. Olhe nos seus olhos enquanto diz, porque esse contato visual reforça a mensagem. Faça isso com emoção, como se já estivesse vivendo. No final do dia, repita novamente antes de dormir, porque nesse estado relaxado seu subconsciente está ainda mais receptivo. Essa constância é o que reprograma sua mente. Você também pode usar a autossugestão em momentos de dificuldade. Quando sentir medo, repita, tenho capacidade de superar isso. Quando surgir a dúvida, afirme, sou mais forte que qualquer obstáculo. Assim, em vez de deixar que suas emoções negativas dominem você, substitui-as por novas crenças que devolvem o controle. A psicologia moderna confirma isso. Estudos demonstram que quem pratica afirmações positivas com constância não apenas melhora a autoestima, mas também desenvolve mais resiliência e clareza mental, porque o cérebro busca coerência. Se você repete uma crença com força, ele começará a alinhar sua conduta para que coincida com ela. Em outras palavras, sua mente fará de tudo para não contradizer aquilo em que acredita. O resultado de aplicar a autossugestão diária é uma transformação silenciosa, mas evidente. Você se descobre mais confiante, mais otimista, mais focado. Passa a enxergar oportunidades onde antes só via problemas. Seus hábitos mudam porque sua mente já não trabalha contra você, mas a seu favor. E esse alinhamento interno é o que diferencia os que avançam dos que permanecem no mesmo lugar. Quero que você lembre o que diz todos os dias não é um simples jogo de palavras, é um código que programa a sua vida. Plante frases de derrota e colherá limitações. Plante frases de poder e colherá conquistas. A escolha sempre será a sua. Segundo o estoicismo, não controlamos os eventos externos, mas controlamos os pensamentos que cultivamos. Marco Aurélio afirmava que a qualidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. Praticar a autossugestão é justamente isso, escolher de forma consciente quais pensamentos você quer plantar, para que sua mente se torne aliada da sua virtude e da sua força interior. Quando você usa a autossugestão como ferramenta diária, transforma sua mente em um templo onde habitam a disciplina e a grandeza. E uma mente treinada dessa forma jamais poderá ser vencida de fora. Ensino 3. Faça seus os primeiros instantes da manhã. Os primeiros minutos do seu dia são um território sagrado. Logo ao despertar, sua mente está em um estado de receptividade absoluta. Seu subconsciente está aberto, sem defesas, pronto para absorver qualquer coisa que você lhe ofereça. E aí você tem dois caminhos: preenchê-lo com pensamentos de preocupação, ansiedade e cansaço, ou preenchê-lo com intenção, clareza e direção. O que você escolher nesses primeiros segundos determinará a forma como todo o seu dia se desenvolverá. Pense nisso. Se a primeira coisa que faz é abrir o celular, ler mensagens ou ver notícias, seu cérebro começa em modo reativo. Você entrega sua energia ao externo e sua mente já não lhe pertence. Mas se reivindica esses primeiros minutos para si, declarando com força como quer se sentir e o que deseja alcançar, é como se programasse todo o seu sistema para obedecer a essa ordem. E a diferença entre esses dois hábitos é gigantesca. O poder desses 30 segundos iniciais está no fato de que seu subconsciente ainda não distingue entre o que imagina e o que é real. Tudo o que você repete com intenção fica gravado. Se ao abrir os olhos você diz, hoje escolho estar em calma, seu corpo começa a se alinhar com essa calma. Se afirma, hoje tudo funciona a meu favor, sua mente se concentra em encontrar provas disso ao longo do dia. É uma programação invisível, mas tremendamente eficaz. A ciência da mente confirma isso.
O estado de ondas cerebrais logo ao despertar, conhecido como teta, é ideal para a sugestão. É nesse momento que crenças e emoções se instalam, e se você não tomar o controle, qualquer pensamento automático de medo ou reclamação ocupará esse espaço. Por isso, reivindicar os primeiros minutos do dia é um ato de poder pessoal. A prática é simples, mas exige disciplina. Antes de se levantar, até mesmo antes de olhar o celular, respire fundo e repita uma declaração positiva e clara. Pode ser: hoje vou dar o meu melhor. Hoje sou dono das minhas emoções. Ou hoje avanço com determinação em direção às minhas metas. Faça isso ainda de olhos fechados, sentindo a emoção dessas palavras como se já fossem realidade. Essa vibração marcará o tom da sua jornada. Outra forma de aplicar é visualizar, nesses primeiros segundos, como você deseja que seu dia se desenvolva. Imagine reuniões fluindo com calma, decisões tomadas com clareza, conversas cheias de energia positiva. Essa imagem mental não é apenas motivação, é programação. Seu subconsciente se moverá durante o dia para aproximá-lo do que você visualizou. No começo pode parecer um gesto pequeno, mas os efeitos se acumulam. Depois de alguns dias, você perceberá que acorda com mais energia, que sua mente se concentra com maior facilidade e que enfrenta os desafios sem tanto caos emocional, porque já não está reagindo ao que o mundo lhe lança de repente. Você está respondendo a partir de uma decisão tomada ao despertar. Um exercício prático é escolher uma declaração fixa para a semana e repeti-la todas as manhãs. Escreva em um papel e coloque ao lado da cama para vê-la assim que abrir os olhos. Essa constância reforça a programação e transforma o hábito em automático. Com o tempo, sua mente aprenderá a despertar esperando essa ordem, e sua energia diária dará um salto enorme. O resultado esperado é claro: mais clareza, mais energia e um domínio superior do seu estado interno. Você notará que começa o dia com direção, sem sentir-se arrastado pela urgência dos outros. E quando consegue isso, seu nível de produtividade, sua calma e até sua saúde mental melhoram de forma radical. Quero que lembre: a forma como começa seu dia é a forma como treina sua mente para vivê-lo. Se o enche de intenção, seu dia terá intenção. Se o enche de caos, seu dia será caótico. A decisão sempre está em suas mãos, justamente nesses segundos iniciais. Segundo o estoicismo, cada dia é uma vida em miniatura. Marco Aurélio dizia que, ao despertar, devíamos lembrar quem somos e o que a vida exige de nós. Reivindicar esses primeiros minutos com pensamentos claros e virtuosos é aplicar essa sabedoria, tomar o controle do único que verdadeiramente nos pertence, nosso estado interno. Quando você faz esses primeiros segundos da manhã, transforma seu despertar em um ato de poder, e esse poder o acompanha durante todo o dia, lembrando-lhe que é você, e não as circunstâncias, quem decide o rumo da sua vida. Ensino 4. Viva a partir da mentalidade de abundância. Viver com a mentalidade de abundância não é fechar os olhos para os problemas nem fingir que tudo é perfeito. É treinar a sua mente para se concentrar no que já existe, no que você pode fazer e nas oportunidades que estão diante de você. O que você escolhe ver determina o que encontra. Se busca carência, sua vida se encherá de limites. Mas se escolhe ver a abundância, sua realidade se expande e sua energia começa a atrair mais do mesmo. A mentalidade de escassez sussurra que nunca é suficiente, que sempre falta algo, que você não é capaz. É ela que faz você se comparar com os outros e sentir que está perdendo. A mentalidade de abundância muda o jogo. Lembre-se de que mesmo nos momentos mais difíceis há algo a aprender, algo a aproveitar, algo em que crescer. Enquanto a escassez paralisa, a abundância impulsiona a ação.
Sêneca disse com clareza: não é pobre quem tem pouco, mas quem deseja mais. A pobreza nem sempre está no bolso, muitas vezes está na mente. Quando você está preso no desejo infinito daquilo que falta, sempre viverá no vazio. Em contrapartida, quando agradece pelo que já tem, descobre que sua vida está mais cheia do que imaginava. Imagine duas pessoas enfrentando a mesma situação. Ambas perdem uma oportunidade importante. Uma se fecha no lamento e diz: nunca tenho sorte, tudo está contra mim. A outra respira e pensa: se isso se fechou é porque algo melhor vai se abrir. O que posso aprender com essa experiência? A diferença não está no que lhes aconteceu, mas em como interpretaram. E essa interpretação define quem fica estagnado e quem continua avançando. Aplicar a mentalidade de abundância é questão de prática diária. Diante de cada problema, pergunte-se: o que posso aprender aqui? O que está se abrindo que eu não via antes? Essa pergunta muda seu foco. Você deixa de se concentrar no que perdeu e passa a descobrir o que pode ganhar. Quando sua atenção muda, sua energia muda e sua vida começa a seguir em outra direção. Um exercício poderoso é manter um diário da abundância. Todas as noites escreva 3 coisas que você tem hoje e que antes desejava: uma meta cumprida, uma habilidade adquirida, uma pessoa valiosa em sua vida. Essa prática treina sua mente para se concentrar no que já possui e não no que falta. Com o tempo, seu olhar se torna mais grato e sua mente aprende a operar a partir da plenitude. Outro hábito útil é agradecer até mesmo pelo que parece um obstáculo. Quando algo não sair como você esperava, em vez de se afundar, pense: qual presente escondido existe aqui? Pode ser uma lição, uma oportunidade de melhorar, ou a força que você desenvolve ao superar a dificuldade. Esse ato de reinterpretar os problemas transforma a adversidade em combustível para o seu crescimento. O resultado de viver com essa mentalidade é uma transformação profunda. Você se torna mais otimista, mas não de forma ingênua, e sim com um otimismo realista, que sabe que mesmo no difícil sempre há algo a favor. Sua criatividade se multiplica porque você já não se bloqueia pensando no que falta, mas busca aproveitar o que existe. E sua motivação se mantém constante porque você sempre encontra uma razão para avançar. Grave isso em sua mente: a abundância não depende do que você tem, depende do que escolhe enxergar. Você pode estar rodeado de muito e sentir que não é suficiente, ou ter pouco e sentir-se pleno. A verdadeira diferença está na interpretação que você decide sustentar. Segundo o estoicismo, a riqueza autêntica não está em acumular mais, mas em valorizar o necessário. Um estoico entende que o desejo desmedido é escravidão e que a abundância nasce na mente que sabe viver com gratidão. Quando você escolhe viver a partir da abundância, sua vida muda imediatamente. Você caminha mais leve, mais otimista e mais forte, porque entende que mesmo quando parece que perde, na verdade está aprendendo e ganhando. Essa certeza transforma cada dia em uma oportunidade infinita de crescer. Ensino 5: faça melhores perguntas. Faça melhores perguntas e você transformará sua vida. A qualidade dos seus pensamentos depende da qualidade das perguntas que você faz a si mesmo. Sua mente é como um buscador que sempre procura respostas para o que você apresenta. Se você dá perguntas pobres, terá respostas pobres. Se dá perguntas poderosas, abrirá portas que antes não via. Por isso, cada vez que se surpreender afundando em um porquê sempre fracasso, pare. Essa pergunta apenas reforça sua derrota. Em vez disso, experimente com o que posso aprender com isso, ou como posso usar isso para crescer. Aí sua mente deixa de derrubá-lo e começa a levantá-lo. Pense em quantas vezes caiu na armadilha de fazer a pergunta errada. Por que isso acontece comigo?
É uma das mais comuns, mas essa pergunta jamais aproxima você de uma solução. Apenas alimenta a reclamação e o vitimismo. Agora imagine que, em vez disso, você pergunta: o que depende de mim nesta situação? Só essa pergunta já coloca você no controle, tira-o da queixa e o leva direto para a ação. As pessoas bem-sucedidas não são mais inteligentes que você. Elas simplesmente aprenderam a fazer melhores perguntas. Diante de um problema financeiro, não se perguntam por que nunca tenho dinheiro suficiente, mas sim quais habilidades preciso aprender para melhorar minha renda, ou o que posso fazer hoje para cuidar melhor do que já tenho. Suas perguntas criam possibilidades em vez de limites, e o mesmo acontece nos relacionamentos. Em vez de pensar por que ninguém me entende, tente com como posso me comunicar de forma mais clara para ser entendido. Percebe a diferença? Um exercício simples para começar a iniciar o seu dia com uma pergunta que o abra para a ação. Assim que acordar, antes de se afundar em preocupações, pergunte a si mesmo: como posso fazer de hoje um grande dia? Seu cérebro, em vez de se concentrar nos problemas, buscará oportunidades para isso. Essa pergunta funciona como um farol que guia suas decisões ao longo da jornada. Você também pode usar perguntas estratégicas nos momentos difíceis. Quando sentir que tudo se complica, em vez de por que sempre me acontece o pior, troque por o que posso controlar aqui e o que devo soltar. Essa pergunta é ouro, porque lembra que nem tudo depende de você e dá clareza para focar sua energia no que realmente pode transformar. Outro hábito poderoso é encerrar o dia com perguntas que gerem crescimento. Antes de dormir, pergunte a si mesmo: o que aprendi hoje e o que posso melhorar amanhã. São simples, mas treinam sua mente a extrair valor até mesmo dos dias ruins e a mantê-lo em constante evolução. Experimente por uma semana e observe como sua energia muda. Você perceberá que seu estado emocional já não depende tanto do que acontece fora, mas de como orienta sua mente para aquilo que pode aproveitar. Uma boa pergunta traz clareza, coloca você em ação e o mantém avançando. Uma má pergunta rouba energia, faz você duvidar de si mesmo e o deixa estagnado. O resultado dessa mudança é evidente: mais clareza, ação focada e avanços constantes. Você já não viverá preso na dúvida nem na reclamação, porque sempre terá uma pergunta que abre portas em vez de fechá-las. Segundo o estoicismo, tudo o que acontece pode ser usado para o seu crescimento, se você souber interpretar corretamente. Os estoicos não se perguntavam por que comigo, mas sim que virtude posso praticar agora. Essa era a forma deles de transformar qualquer situação em uma oportunidade de se fortalecer. Então lembre-se, da próxima vez que sua mente tentar afundá-lo com perguntas que não levam a lugar nenhum, respire e mude a pergunta. Uma única pergunta pode ser o início de uma nova direção. Treine sua mente a se perguntar o que é certo e verá como sua vida começará a se expandir para lugares que hoje você nem imagina. Ensino 6. Lembre-se de que a verdadeira liberdade está em confiar. Lembre-se disso, a verdadeira liberdade não nasce quando você controla tudo, mas quando já não precisa controlar. Sua mente muitas vezes se obceca em querer ter cada detalhe sob domínio. Mas a vida não funciona assim. O que hoje parece certo, amanhã pode mudar. E o que hoje parece caos, amanhã pode se tornar bênção. O segredo está em soltar essa ansiedade de querer segurar a vida nas mãos e começar a confiar que o rio da vida sempre flui para onde você precisa. Observe com atenção: a maior parte do nosso sofrimento não vem do que acontece fora, mas da resistência interna. Apegamo-nos a como as coisas deveriam ser, e quando não são, surge a frustração, a raiva e o desespero. Mas se você aceita que tudo o que acontece tem um sentido, mesmo que agora não o compreenda, sua mente se acalma e seu coração se abre. Não é resignação,
é confiança. Confiar não é se render, é escolher viver em paz enquanto age naquilo que está em suas mãos. Imagine-se em um rio. Se você luta contra a corrente, se esgota, se enche de medo e cada movimento se torna mais pesado. Mas se confia no fluxo da água e aprende a mover-se com ela, tudo se torna mais leve, mesmo em meio a redemoinhos. Assim é a vida. Você não pode deter a corrente, mas pode decidir como navegar por ela. Uma prática simples que transforma seu estado interior é repetir todas as manhãs: confio no rio da vida. Não diga como um mantra vazio. Sinta no peito. Visualize seu corpo relaxando, sua mente se libertando de cargas desnecessárias e você se abrindo para o que vier. Faça dessa frase sua âncora diária e verá seu dia começar com mais leveza e menos luta. O estoicismo resumia em uma ideia clara: solte o que não depende de você e haja com força no que sim. Confiar não significa cruzar os braços, significa viver com a certeza de que, aconteça o que acontecer, a vida não é sua inimiga, mas sua aliada. Marco Aurélio expressava isso de forma magistral: ame tudo o que lhe acontece, porque foi tecido para você. Essa é a confiança radical que liberta. Pergunte-se agora, quantas vezes sua angústia resolveu algo? Quantas noites de insônia resolveram seus problemas? A preocupação constante apenas rouba sua energia, mas nunca constrói soluções. A confiança, ao contrário, permite enxergar com mais clareza, reagir com serenidade e manter sua força intacta para agir onde realmente importa. Quando pratica essa confiança, sua vida começa a se transformar, seus relacionamentos se suavizam, porque você deixa de exigir que os outros ajam exatamente como espera. Seu trabalho se torna mais leve, porque já não o vive como uma guerra contra o tempo, mas como um espaço de crescimento. Até suas batalhas internas perdem força, porque você aprende a soltar a necessidade de controlar tudo. Significa que, mesmo quando as coisas não saírem como planejado, você sabe que pode aprender, adaptar-se e seguir adiante. Essa certeza é o que dá a verdadeira liberdade. Você já não vive preso ao medo de perder, porque entende que nada essencial se perde. Sua força, sua dignidade e sua capacidade de continuar sempre estarão com você. Então repita comigo agora, não como uma frase automática, mas como uma declaração de vida: confio no rio da vida. Faça disso seu escudo quando surgir a ansiedade. Faça disso sua resposta quando não entender o que acontece. Faça disso sua bússola quando sentir que o mundo desmorona, porque confiar não apenas traz paz, mas também conecta você ao mais profundo da sua essência. O resultado será uma vida com menos luta, mais harmonia e maior conexão consigo mesmo. Uma vida em que a calma não depende do que acontece fora, mas do que você decide acreditar dentro de si. E quando chegar a esse ponto, descobrirá que a verdadeira liberdade não estava em controlar, mas em confiar. Ensino 7. Pratique a rendição consciente. Pratique a rendição consciente, porque render-se não é sinônimo de fraqueza, mas de força interior e de conexão com a sabedoria da vida. Vivemos em um mundo onde nos ensinam que devemos controlar tudo, que precisamos ter um plano exato e que, se não o temos, fracassamos. Mas me diga, quantas vezes seus planos desmoronaram e ainda assim a vida o levou a algo melhor? Render-se não significa abandonar, significa reconhecer que nem tudo depende de você e que o verdadeiro poder surge quando você solta a obsessão de controlar tudo. Pense naqueles momentos em que lutou tanto contra o que acontecia, que terminou exausto, frustrado, vazio. Agora imagine que, em vez de resistir, tivesse dito: aceito o que é e a partir daqui escolho como avançar. Essa pequena mudança de mentalidade é rendição consciente,
não é deixar de agir, é agir sem a carga da luta interna. A rendição não tira sua força, ao contrário, devolve sua energia, abre espaço para a clareza e desperta sua criatividade. Quando você pratica a rendição, deixa de lutar contra o inevitável. O que não depende de você, você solta. O que depende, você assume com responsabilidade. Essa separação o torna mais leve, mais sereno e mais confiante em meio ao caos. O curioso é que, quando você solta, a vida flui com mais harmonia e começa a mostrar caminhos e soluções que antes estavam bloqueados pela sua ansiedade. Experimente. Da próxima vez que algo gerar tensão, pare, respire fundo e repita em seu interior, solto e confio, não preciso controlar tudo. Faça isso com calma, deixando que cada palavra penetre em você, sinta seu corpo relaxar, sua mente se abrir e seu coração recuperar força. Esse simples lembrete funciona como uma âncora que o devolve à paz, mesmo em meio às tempestades. O estoicismo tinha isso claro: não gaste sua vida lutando contra o que não pode controlar. Epicteto dizia que a chave da liberdade está em diferenciar o que depende de nós do que não depende. Render-se ao inevitável não é derrota, é sabedoria. É reconhecer que seu poder real está em como responde, não no que acontece fora. Essa rendição consciente é o que o transforma em dono de si mesmo. A rendição abre espaço para uma nova forma de viver, mais leve, mais conectada, mais fluida. Você já não se quebra diante de cada obstáculo, porque entende que até o inesperado pode trazer presentes ocultos. Já não desperdiça energia tentando controlar o que não depende de você, porque aprendeu a confiar no processo. E essa confiança devolve a calma, a segurança e o foco para avançar com força naquilo que realmente está em suas mãos. Pergunte-se: o que você ganharia se hoje deixasse de lutar contra o que não pode mudar? Quanta energia recuperaria se soltasse a necessidade de que tudo aconteça exatamente como planejou? Essa energia, antes presa na resistência, agora pode ser direcionada para criar, amar, desfrutar, construir. E é aí que a rendição consciente se transforma em um ato de poder, não de fraqueza. Quando faz dessa prática um hábito, sua vida muda. Você se torna mais sereno diante dos problemas, mais criativo para resolvê-los e mais resiliente para seguir em frente. A rendição consciente não o torna passivo, o torna sábio. Lembra que a vida não está contra você, que não precisa lutar com tudo, que às vezes o maior triunfo é fluir. Então repita comigo agora mesmo, solto e confio: não preciso controlar tudo. Faça disso seu mantra em meio à tensão, sua resposta quando a mente quiser se prender, seu refúgio quando o caos aparecer. Porque o resultado dessa prática é claro: serenidade profunda, fluidez nos seus passos e abertura para caminhos que você nunca teria imaginado. Render-se de forma consciente é a arte de viver com poder, sem a necessidade de controlar cada detalhe. Ensino 8. Faça de seus hábitos sinais de valor. Faça de seus hábitos sinais de valor, porque o que você faz dia após dia fala mais alto do que aquilo que você diz. Seus hábitos são a carta de apresentação silenciosa que você leva ao mundo. E o fascinante é que eles não apenas influenciam como os outros o percebem, mas também como você mesmo se vê. Quando decide cuidar da forma como se veste, da sua postura, do tom de voz e até da maneira como caminha, você está enviando uma mensagem ao seu inconsciente: sou alguém valioso, sou alguém digno de respeito. O externo molda o interno, e aquilo que você escolhe projetar reforça a identidade que constrói dentro de si. Imagine que você caminha curvado, com roupas descuidadas, falando em tom baixo e com gestos nervosos. Sem perceber, está treinando sua mente a se ver como alguém inseguro. Mas se você se endireita, ergue um pouco o queixo
escolhe roupas que o façam sentir-se firme e fala com clareza, seu inconsciente começa a reconhecer que você é alguém com peso, alguém com valor. E o melhor de tudo é que você não precisa esperar sentir-se pronto para agir assim. Comportar-se como se já fosse essa versão forte e segura de si mesmo é o caminho mais rápido para se tornar essa pessoa. Hábitos visíveis criam sinais constantes. Você não precisa dizer às pessoas quem é, se sua presença já transmite isso. Cada gesto, cada palavra, cada detalhe da sua higiene e estilo comunica algo sobre você, queira ou não. É por isso que treinar o externo é tão poderoso, sua mente assimila e transforma em identidade. Isso não se trata de impressionar, mas de congruência. Quando o externo se alinha com o interno, você vive em coerência, e isso lhe dá uma força que os outros percebem sem explicações. A chave está na repetição. Uma única vez não muda nada, mas repetir um hábito consciente dia após dia transforma esse hábito no novo padrão da sua vida. No início pode parecer forçado, mas depois seu corpo, sua voz, seu estilo e sua maneira de se mover tornam-se reflexo natural do seu valor. E cada vez que você se reconhece agindo assim, sua identidade se fortalece como um músculo que cresce com cada treino. O estoicismo lembrava isso com clareza: não basta pensar na virtude, é preciso vivê-la. Epicteto dizia que não falamos de filosofia para exibir teorias, mas para aplicá-las na vida diária. Seus hábitos, então, são filosofia encarnada. São a manifestação prática do que você acredita e do que escolhe ser. Não adianta repetir que é forte se seus gestos comunicam fraqueza. A verdadeira transformação acontece quando suas ações refletem seus princípios, mesmo nas coisas mais cotidianas. Faça um exercício simples, observe sua postura agora. Ela reflete valor ou transmite cansaço e dúvida? Endireite-se imediatamente. Respire fundo, relaxe os ombros e eleve o queixo. Esse simples ajuste muda sua energia interna e a forma como os outros o percebem. Faça o mesmo com sua voz, articule com calma, faça pausas, projete clareza. Essas pequenas ações não são detalhes superficiais, são treino psicológico. A partir de hoje, cuide do seu estilo e da sua higiene como se já fosse a versão mais sólida de si mesmo. Não se trata de luxo, mas de respeito próprio. Roupas limpas, postura firme, voz clara e olhar direto são sinais externos que seu inconsciente registra como identidade. Quanto mais congruente você for, mais natural será a sua força. O resultado é evidente: você se torna alguém coerente, forte e seguro. Os outros percebem isso, mas o mais importante é que você mesmo percebe. Reconhece-se como alguém de valor, porque sua vida inteira está cheia de sinais que confirmam isso. Assim, seus hábitos deixam de ser rotinas mecânicas e se tornam declarações silenciosas de quem você é. Essa identidade construída dia após dia lhe dá a autoridade que não se pede, mas que se irradia. Esse é o verdadeiro poder dos hábitos, não apenas moldam sua vida externa, mas também seu mundo interno. E quando ambos se alinham, o respeito e a força chegam de forma inevitável. Ensino 9. Liberte-se das limitações do passado. Libertar-se das limitações do passado é um dos atos mais corajosos que você pode fazer por si mesmo. Muitas vezes carregamos erros, fracassos e lembranças como se fossem correntes que nos definissem para sempre. Mas escute bem, seu passado não determina quem você é, a menos que você lhe dê esse poder. Apegar-se ao que deu errado é viver em uma prisão mental que apenas você sustenta com seus pensamentos. O passado já aconteceu, você não pode mudá-lo, mas pode mudar o que ele significa para você. E aí está a verdadeira libertação: reinterpretar cada queda como uma lição, cada fracasso como um degrau e cada erro como parte da sua formação. Pense assim:
Se hoje você tem cicatrizes, essas marcas não são sinais de fraqueza, são provas de que sobreviveu. O simples fato de estar aqui ouvindo estas palavras já demonstra que você não foi vencido pelo que lhe aconteceu. A pergunta é: você continuará usando essas experiências como desculpas ou as transformará em combustível para crescer? Porque a vida não exige que você seja perfeito, exige que evolua. E só evolui quem se atreve a olhar sua história com outros olhos. O grande problema é que costumamos nos rotular: eu sou aquele que fracassou naquele negócio, eu sou aquele que não foi suficiente para aquela pessoa, eu sou aquele que sempre erra. E enquanto você repete essas frases, reforça uma identidade baseada no que já passou. Mas essa não é a sua verdade. Sua verdade é que você aprendeu algo que antes não sabia. E se aceitar isso, cada erro se transforma em mestre. Quem não aprende com o passado se torna escravo dele. Mas quem o ressignifica, transforma-o em sabedoria. O estoicismo resume isso em um ensinamento poderoso: não importa o que já aconteceu, o que importa é como você responde agora. Marco Aurélio dizia com clareza: não perca mais tempo discutindo como deve ser um bom homem. Seja um. Isso significa que não importa o que você tenha feito antes, o que dá valor é o que você faz hoje. Os estoicos não acreditavam em carregar culpas eternas. Acreditavam na ação presente como a verdadeira medida do caráter. Como aplicar isso na sua vida? Faça um exercício prático. Pense em um fracasso que ainda o persegue. Pode ser uma relação rompida, uma oportunidade perdida ou um erro que o envergonha. Agora mude a narrativa. Em vez de dizer fracassei, diga a si mesmo tentei e aprendi. Percebe a diferença? Na primeira frase você é vítima. Na segunda você é aprendiz. E um aprendiz sempre tem futuro, sempre tem espaço para crescer. Cada vez que sua mente o levar de volta a uma lembrança do passado, responda com firmeza: isso foi parte do meu caminho, não a minha condenação. Comece a ver sua história como uma biblioteca cheia de lições, não como um campo de batalha eterno. O que você já viveu não precisa continuar a detê-lo. Pode impulsioná-lo se você decidir enxergar com os olhos certos. A verdadeira liberdade não chega quando você apaga o passado, mas quando ele já não o define. E a resiliência nasce exatamente aí, em usar o que aconteceu como trampolim, não como âncora. Hoje você pode escolher ser mais forte por causa do que atravessou, em vez de mais fraco pelo que recorda. O resultado é poderoso: você sente mais leveza mental, menos culpa, mais resiliência e uma visão de futuro limpa. Já não age preso às correntes do que foi, mas sim a partir da possibilidade do que pode ser. Recupera sua energia e percebe que cada dia é uma tela em branco, não uma repetição do passado. Porque no fim, sua história não é a de alguém que fracassou, mas a de alguém que continua de pé, que continua aprendendo e que está disposto a construir um futuro poderoso com o que já viveu como base. Isso é libertar-se de verdade. Ensino 10: enfrente o medo com foco nas possibilidades, não nos riscos. O medo é uma das emoções mais poderosas e paralisantes que existem, mas também é uma das mais enganosas. Solta bem na beda e dó. Ensino dedo. Pense em quantas vezes você parou, não porque realmente não pudesse, mas porque sua mente fabricou cenários terríveis que, na maioria das vezes, nunca aconteceram. O medo surge porque sua atenção se concentra no que pode dar errado, nos riscos, nos fracassos, no e se tudo falhar. Mas o que aconteceria se você mudasse esse foco e começasse a olhar para o que pode dar certo? Quando você muda a lente, sua energia muda, e onde antes havia paralisia, agora aparece ação. Não se trata de negar os riscos, nem de viver em uma fantasia onde nada ruim pode ocorrer. Trata-se de aprender a avaliar com objetividade.
Imagine que você vai iniciar um projeto. O medo imediatamente começa a gritar, e se perder dinheiro, e se passar vergonha, e se não funcionar. Agora mude o ângulo e pergunte: e se eu ganhar experiência? E se funcionar melhor do que eu esperava? E se aprender algo que me abra novas portas? Essa mudança de perguntas não elimina o risco, mas transforma sua relação com ele. Em vez de ver o medo como um muro, você o vê como um filtro que o desafia a pensar com mais clareza. O medo mal gerido congela, mas o medo bem usado se torna bússola. Significa que você está entrando em território novo, que há crescimento possível. O importante é não ficar preso na imaginação da catástrofe, mas levar sua mente para a imaginação da oportunidade. E aí está o poder. Quando você escolhe se concentrar nas possibilidades, seu corpo responde com mais confiança, sua respiração se acalma, seus pensamentos se organizam e sua decisão se fortalece. O estoicismo ensinava que os males não estão nos fatos em si, mas no julgamento que fazemos sobre eles. Epicteto dizia claramente: não nos perturbam as coisas, mas as opiniões que temos sobre elas. O medo, então, não é o fato externo, é a interpretação que você escolhe dar. Se o interpreta como ameaça, você se paralisa. Se o interpreta como oportunidade de aprendizado, você avança com coragem. Como aplicar isso na prática? Da próxima vez que o medo aparecer, pare um momento e escreva em um papel 2 colunas. Em uma, anote os riscos reais e objetivos, não os imaginários. Na outra, anote os possíveis benefícios, as oportunidades, o que poderia ganhar ou aprender. Depois de ver com clareza, pergunte-se o que pesa mais, o que é mais provável de acontecer. Essa simples ação transforma um medo nebuloso em uma análise concreta. E quando a mente enfrenta o concreto, recupera o controle. Além disso, incorpore um lembrete interno sempre que duvidar: confio na minha capacidade de me adaptar. Não importa se o que você planejou não sair perfeito. Sempre pode reajustar, sempre pode aprender, sempre pode refazer o caminho. O medo se dissolve quando você lembra que não está indefeso, que possui recursos internos e que o que vier pode enfrentar passo a passo. O resultado é uma redução natural da ansiedade, porque você deixa de viver preso em fantasias de fracasso. Sua mente aprende a ver com mais equilíbrio e a coragem começa a ser um músculo que cresce a cada vez que você escolhe avançar apesar do medo. Você notará isso nas suas decisões. Já não serão impulsos frenéticos nem bloqueios eternos. Serão passos firmes baseados em uma visão mais ampla. E há algo mais: quando você vive assim, os outros percebem. As pessoas sentem a diferença entre alguém que decide a partir da insegurança e alguém que decide a partir da confiança. Surge um respeito natural, porque sua calma diante da incerteza inspira. E o mais importante, você começa a perceber que muitas das coisas que mais temia nunca foram tão grandes quanto pareciam, e que o único efeito que tinham era atrasar você daquilo que sempre esteve disponível. O medo sempre estará presente porque faz parte da vida, mas a diferença está no que você escolhe alimentar. Se alimenta os riscos, crescerá a paralisia. Se alimenta as possibilidades, crescerá sua coragem. Você decide de que lado quer viver e nesse instante define o rumo da sua vida. Ensino 11. Revisão do dia para reescrever sua história. Cada dia que você vive se transforma em uma página escrita na sua memória. Mas o mais poderoso é que essas páginas não são de pedra, são de areia, e você tem o poder de reescrevê-las. O que hoje pareceu fracasso, amanhã pode ser reinterpretado como aprendizado. O que você viu como humilhação pode ser ressignificado como um momento em que descobriu sua força.
Essa capacidade de revisar o seu dia e dar-lhe outro sentido é uma das ferramentas mais transformadoras que você pode usar. Porque não muda apenas como você se lembra, muda como você age amanhã. Pense nisso, sua mente não distingue totalmente o que aconteceu do que você imagina com intensidade. Se revive uma discussão na sua cabeça com raiva, seu corpo volta a produzir cortisol. Seu sistema nervoso volta a sentir estresse. Mas se pega essa mesma cena e a recria de outra forma, com calma, com respostas firmes, com domínio, seu cérebro registra uma nova versão e essa se torna referência. De repente, você já não carrega a mesma ferida, mas plantou uma semente de confiança dentro de si. O passado não é um bloco inamovível, é um arquivo aberto, flexível, que depende da interpretação que você lhe dá. Todas as noites, você tem a oportunidade de editar sua jornada. Se vai dormir revendo erros, reforça a culpa. Se, em vez disso, transforma mentalmente as cenas, dá ao seu cérebro um novo roteiro, e amanhã agirá a partir dessa nova narrativa. É assim que você reescreve sua história, não a partir da fantasia, mas do poder de reinterpretar o vivido. O estoicismo entendia isso de forma simples: não controlamos os fatos, apenas nossa percepção deles. Marco Aurélio escrevia todas as noites reflexões em que analisava suas ações e pensamentos, não para se torturar, mas para se libertar do que não servia e fortalecer o que o fazia crescer. Assim, o ato de revisar o dia se converte em disciplina, em limpeza mental e em cultivo de virtude. Como aplicar de forma prática? Antes de dormir, feche os olhos e repasse 3 cenas do seu dia. Escolha alguma que tenha lhe incomodado ou feito sentir-se mal. Mude seu tom de voz. Imagine que responde com calma, que tem segurança, que diz o que realmente queria dizer. Adicione detalhes sensoriais, sinta o peso do corpo relaxado, ouça a firmeza da sua voz, visualize a expressão tranquila no rosto. Termine com gratidão, agradeça pela oportunidade de ter vivido aquela situação e de ter aprendido com ela. Essa recriação envia ao subconsciente uma mensagem diferente: sou capaz, estou no controle, aprendo e avanço. Transforme isso em um hábito diário. No início parecerá apenas um exercício mental, mas pouco a pouco você começará a notar mudanças reais. Situações que antes o dominavam já não terão o mesmo poder. Relações que pareciam desgastadas começarão a se suavizar, porque sua atitude mudou por dentro. Até seu descanso melhorará, porque não levará para a cama a tensão dos erros, mas a paz de tê-los transformado em lições. O impacto é profundo. Você reduz padrões negativos que antes o prendiam em ciclos de culpa e frustração. Liberta-se de cargas emocionais que drenavam sua energia. Torna-se mais resiliente porque seu cérebro aprende que nada está perdido, que sempre pode dar um novo significado ao que viveu. E o mais poderoso, começa a construir um futuro diferente, porque suas lembranças passam a ser combustível de confiança em vez de âncoras de dor. Lembre-se, não se trata de negar o que aconteceu, mas de pegar o que passou e moldá-lo para o seu crescimento. Se falhou, transforme em tentativa corajosa. Se alguém o feriu, transforme em lição de força. Se caiu, transforme em impulso para levantar-se mais forte. O dia não termina quando você fecha os olhos, mas quando decide o significado que vai dar a ele. Faça da revisão noturna o seu ritual de poder. Não durma com os erros na cabeça. Durma com as lições. Não carregue o peso do passado. Use sua energia para se transformar.
Cada noite é sua oportunidade de ser editor da sua vida, de reescrever sua história e de preparar sua mente para um amanhã mais forte, mais sábio e mais livre. Ensino 12. Decidir com rapidez e firmeza multiplica seu poder pessoal. A indecisão é uma das formas mais silenciosas de fraqueza. Não apenas atrasa seus resultados, como também drena sua energia, alimenta a ansiedade e o mantém preso em um ciclo de dúvidas. Cada vez que você adia uma decisão, sua mente se fragmenta, suas emoções se agitam e sua confiança se desgasta. Mas quando decide com rapidez e firmeza, algo dentro de você se alinha. É como se sua mente, seu corpo e seu espírito assinassem um pacto. Vamos em frente. Essa clareza se traduz em energia imediata, em um impulso que o tira da estagnação e o empurra para a ação. Tomar decisões claras é uma forma de respeitar a si mesmo. Quando você escolhe com convicção, envia uma mensagem interna: confio em mim, confio no meu julgamento. Essa confiança se reflete em tudo o que você faz. Isso não significa que cada decisão será perfeita, mas mesmo quando erra, a ação traz experiência, aprendizado e poder real. A indecisão, em contrapartida, nunca ensina nada, apenas acumula frustração e fragilidade. Pense na última vez em que se sentiu estagnado, preso entre duas opções, demorando demais para escolher. Lembra da tensão física, da mente repetindo os mesmos cenários sem chegar a lugar nenhum? Esse desgaste é o custo de não decidir. Em contrapartida, quando você diz, já está, sigo por este caminho, tudo muda. Pode haver medo, mas há movimento. E no movimento, a vida mostra novas oportunidades que você jamais veria se permanecesse paralisado. O segredo está em compreender que não precisa de certeza absoluta para decidir. O que você precisa é de confiança na sua capacidade de se adaptar. As pessoas mais poderosas não são as que sempre acertam, mas as que se movem com decisão e depois ajustam a rota, se necessário. Isso é coragem prática. Isso é liderança em ação. O estoicismo nos ensina que a indecisão é um desperdício de vida. Marco Aurélio escrevia: você perde o presente quando se preocupa com o futuro ou com o passado. Duvidar demais é exatamente isso: abandonar o presente. O sábio estoico entende que a vida se move e que a única coisa sob nosso controle é a escolha de hoje, aqui e agora. Como aplicar de forma prática? Faça uma lista das decisões pendentes. Não importa se são grandes ou pequenas, escolha uma e decida hoje com valentia. Faça isso a partir da intuição, daquilo que ressoa com você, não a partir do medo. Quando decidir, comprometa-se a manter-se firme, mesmo que surjam obstáculos. Essa firmeza treina você a confiar na sua palavra, no seu julgamento e na sua capacidade de resolver o que vier depois. No início sentirá resistência, porque sua mente sempre buscará a falsa segurança da indecisão. Mas cada vez que decidir com rapidez e firmeza, fortalecerá um músculo interno, a confiança em si mesmo. E quanto mais usar esse músculo, mais fácil será tomar decisões futuras. Em pouco tempo, perceberá que as dúvidas que antes o consumiam já não têm o mesmo poder. O resultado é extraordinário, você se sentirá mais leve porque já não carrega a tensão do inconcluso. Terá mais clareza porque cada decisão abre um novo caminho. Sentirá um impulso natural para a frente, porque a ação substitui a paralisia. E o mais importante, começará a construir uma identidade sólida, a de alguém que confia em si mesmo e avança com convicção. Decidir com rapidez e firmeza não é agir com pressa sem pensar. É confiar na sua intuição, mover-se com coragem e aceitar que crescer envolve risco. É melhor um erro com ação do que uma vida desperdiçada em dúvidas. Cada decisão tomada é uma vitória sobre a paralisia, e cada vitória soma poder interno.
Faça da decisão um hábito. Não permita que a vida passe enquanto você pensa no que fazer. Decida, haja, ajuste se for necessário, mas siga avançando. Porque o verdadeiro poder pessoal não está em ter todas as respostas, mas em ter a coragem de escolher um caminho e percorrê-lo com firmeza. Ensino 13. O ambiente influencia diretamente sua energia e evolução. Seu ambiente é um espelho da sua vida interior e, ao mesmo tempo, um molde silencioso que dá forma à sua energia e à sua evolução. As pessoas com quem você passa mais tempo, os lugares onde circula, as conversas que ouve e até os conteúdos que consome no dia a dia determinam, em grande medida, para onde você está se dirigindo. Se você se cerca de reclamações, fofocas e pessimismo, sua energia inevitavelmente se contamina e sua visão se torna turva. Mas se escolhe ambientes que o nutrem, amizades que o inspiram e conhecimentos que o elevam, é impossível não crescer. Simples assim. Seu ambiente é gasolina ou veneno para sua transformação. Já percebeu que depois de conversar com certas pessoas, você termina drenado, sem ânimo, como se tivessem roubado sua energia? Isso não é acaso. Todos temos um campo emocional e mental que vibra, e ao entrar em contato com os outros, essas vibrações se misturam. Se você permite que a negatividade esteja constantemente presente no seu ambiente, cedo ou tarde essa vibração se torna sua. O oposto também acontece quando você convive com pessoas que acreditam em si mesmas, que se esforçam, que pensam em soluções. Sua mente se contagia e começa a funcionar da mesma forma. A maioria subestima o poder do ambiente e acredita que a força de vontade é suficiente para resistir. Mas a verdade é que a vontade é como um músculo, se desgasta quando exposta continuamente a ambientes tóxicos. Não se trata de fraqueza, mas do fato de que o ambiente molda inconscientemente sua forma de pensar. O que você ouve todos os dias se transforma no seu diálogo interno. O que consome nas redes se converte em suas expectativas de vida. Por isso, é necessário ser brutalmente seletivo com o que você deixa entrar no seu mundo. O estoicismo nos lembra que a sabedoria começa na escolha do que está sob nosso controle. Você não pode controlar todas as pessoas nem mudar todos os ambientes, mas pode escolher o quanto permite que o influenciem. Epicteto dizia: se quer melhorar, aceite ser visto como um ignorante naquilo que não importa. Parte dessa melhoria é renunciar a ambientes que não somam, mesmo que os outros não compreendam. Como aplicar isso na prática? Comece fazendo uma auditoria do seu ambiente. Pergunte-se: quem me eleva e quem me derruba? Quais espaços me trazem clareza e quais me enchem de ruído? Quais conteúdos me inspiram e quais me intoxicam? Não se trata de cortar tudo de uma vez, mas de estabelecer limites claros. Você pode decidir passar menos tempo com pessoas que só trazem queixas, escolher com cuidado o que consome nas redes ou transformar seu espaço físico em um lugar que o lembre das suas metas em vez de distraí-lo delas. A chave está em escolher com intenção. Por exemplo, se seu objetivo é crescer em disciplina, cerque-se de pessoas que praticam disciplina. Se deseja melhorar sua energia, passe mais tempo em ambientes limpos, organizados e estimulantes. Até mesmo pequenas mudanças como organizar sua mesa, trocar a música que ouve ou limitar a exposição a notícias negativas podem transformar sua vibração diária. O resultado é imediato e profundo. Você sente mais motivação porque seu ambiente já não drena, mas alimenta. Sua clareza mental aumenta porque elimina distrações e ruídos desnecessários. Sua energia se eleva porque está cercado de sinais que lembram seu propósito. E o mais poderoso é que essa ordem externa reforça seu mundo interno. Você começa a acreditar mais em si, a agir com mais confiança e a sustentar seu crescimento, mesmo em momentos de dificuldade.
Lembre-se, ninguém evolui apenas de dentro. Seu mundo interno floresce quando o mundo externo lhe dá espaço e alimento. Se hoje você escolher se cercar do que o eleva, seu caminho se tornará mais leve, seu avanço mais rápido e seu poder pessoal mais sólido. E se ainda duvida, faça o teste, mude um aspecto do seu ambiente nesta semana e observe como sua energia muda. Porque aquilo que você permite ao seu redor inevitavelmente termina vivendo dentro de você. Ensino 14. Manter a mentalidade de que tudo funciona em tempos difíceis. Quando tudo parece se complicar e a vida o empurra contra a parede, a maioria reage com frustração, medo ou desesperança. Mas aqui está a chave. O que determina seu destino não são as circunstâncias, e sim a mentalidade com que você escolhe enfrentá-las. Se você mantém a mentalidade de que tudo funciona, mesmo nos piores momentos, sua mente muda o foco. Deixa de ver os obstáculos como muros intransponíveis e começa a enxergá-los como degraus que o levam a uma versão melhor de si mesmo. Essa convicção de que nada está contra você e de que tudo contribui para o seu bem maior se torna uma força imparável que o levanta até quando outros desistem. Pense nisso, os momentos difíceis não são provas projetadas para destruí-lo, mas treinamentos ocultos para fortalecê-lo. O que hoje parece fracasso, amanhã pode ser o ponto de virada que o impulsionou a crescer, a mudar de direção, a despertar habilidades que jamais teria desenvolvido na zona de conforto. A vida raramente nos dá o que queremos de imediato, mas sempre nos dá o que precisamos para evoluir. E quando você confia nesse processo, até a dor começa a ter um propósito. O problema é que muitos escolhem acreditar no contrário, caem no papel de vítimas, pensando que tudo está contra eles, que não têm sorte, que nada muda. Essa visão se converte em realidade, porque a mente sempre busca provas para confirmar o que acredita. Se você decide que tudo está perdido, seu cérebro só encontrará razões para desistir. Mas se escolhe acreditar que tudo funciona, mesmo em meio ao caos, sua mente começa a detectar oportunidades, aprendizados e novas rotas que antes não conseguia ver. O estoicismo nos lembra que não controlamos os fatos, mas sim o julgamento que fazemos deles. Marco Aurélio dizia: se algo externo lhe causa dor, não é isso que o perturba, mas o julgamento que você faz sobre isso, e você pode apagá-lo agora mesmo. Essa lição nos convida a reinterpretar as dificuldades como parte de um plano maior, lembrando-nos de que nossa força interior depende de como escolhemos perceber o que nos acontece. Como aplicar isso na sua vida? Da próxima vez que atravessar um momento difícil, pare e faça a si mesmo 3 perguntas: o que posso aprender com isso? Como isso está me preparando para algo maior? Que oportunidade está escondida neste desafio? Ao responder com sinceridade, você verá que até as experiências mais duras escondem sementes de transformação. Além disso, pratique a gratidão em meio à tempestade. Agradeça pelo que você tem, pelo que funciona, e observe como essa atitude muda sua energia e sua capacidade de resistir. Outra prática poderosa é afirmar diariamente: tudo sempre funciona a meu favor. Repita essa frase com convicção, sobretudo quando tudo parecer dar errado. Seu subconsciente começará a aceitá-la como verdade e, pouco a pouco, sua mente buscará provas disso na realidade. Não é mágica, é ciência, é o viés de confirmação trabalhando a seu favor. E quando transforma isso em hábito, a resiliência deixa de ser um esforço e se torna parte da sua identidade. O resultado de manter essa mentalidade é profundo. Você ganha serenidade porque entende que o que acontece não vem para destruí-lo, mas para lapidá-lo. Sua resiliência se fortalece porque já não luta contra o inevitável, mas flui com a certeza de que a vida o leva a algo melhor.
E seu crescimento pessoal se acelera porque cada desafio deixa de ser um peso e se transforma em um mestre. A verdade é que não existe vida sem problemas, mas existem vidas cheias de fé e força no meio deles. Manter a mentalidade de que tudo funciona não significa negar a realidade nem evitar a dor. Significa dar-lhe um propósito. Significa escolher conscientemente acreditar que o que hoje dói será amanhã sua vitória. E se você consegue sustentar essa visão, nenhum obstáculo terá poder real sobre você, porque terá compreendido a regra mais poderosa de todas: a vida não conspira contra você, conspira para a sua evolução. Ensino 15. Abraçar a natureza não linear e paradoxal da vida. A vida raramente se move em linha reta, e talvez essa seja uma das maiores lições que você precisa lembrar. Fomos educados para pensar que, se você faz A, inevitavelmente obterá B, que se trabalhar duro hoje, amanhã terá o que deseja. Mas a verdade é que a vida funciona mais como uma espiral cheia de voltas, desvios, sincronicidades inesperadas e paradoxos que parecem não ter sentido no momento, mas que com o tempo revelam seu propósito. Insistir em que tudo deve ser imediato é uma das maiores fontes de frustração, porque a realidade não segue nossas expectativas lineares. Quando você solta essa necessidade de controle absoluto e abre os olhos para o que se revela no caminho, começa a ver sinais que antes ignorava. Talvez já tenha vivido momentos em que algo não saiu como esperava, um relacionamento terminou, um projeto fracassou, alguém fechou uma porta. No instante você interpretou como fracasso, como golpe contra seu destino. Porém, com o tempo descobriu que aquele não o redirecionou para um sim maior. A paradoxa está no fato de que o que parecia obstáculo era, na verdade, uma correção de rota. Mas só quem tem a mente aberta e a paciência de observar consegue perceber isso. Quando você exige resultados imediatos, a ansiedade e a impaciência o cegam. Quando confia no processo, começa a perceber que a vida sempre o guia, mesmo de formas que não entende de início. O ser humano tende a rejeitar o que não compreende, mas a verdadeira força está em abraçar a incerteza. Imagine caminhar por uma floresta no escuro. Você não vê o fim da trilha, mas cada passo dado, por menor que pareça, o aproxima da saída. Essa é a natureza paradoxal da vida. Você não vê o mapa completo, mas sempre existe um propósito guiando seu trajeto. Ao aprender a soltar a necessidade de controle, você deixa de lutar contra o inevitável e se alinha com uma ordem maior. É justamente nesse ponto que ocorrem as sincronicidades, aquelas coincidências que não são, aquelas pessoas ou eventos que aparecem no momento exato para mostrar o próximo passo. Segundo o estoicismo, não sofremos pelo que acontece, mas pela forma como interpretamos. Marco Aurélio insistia que a mente tem o poder de transformar qualquer circunstância em algo útil se a percebemos corretamente. Abraçar a paradoxalidade da vida é aceitar que nem tudo terá sentido agora, mas que você sempre pode dar um significado que o impulsione, em vez de detê-lo. Como aplicar isso no dia a dia? Da próxima vez que enfrentar uma rejeição, um fracasso ou uma porta fechada, não encare como sentença final. Pergunte-se que direção diferente a vida está me mostrando aqui, o que posso ver que antes não via. Torne-se um observador ativo dos sinais. Às vezes, uma mudança de planos aparentemente inoportuna é o que evita que você desperdice tempo com algo que não lhe correspondia. Faça do hábito de confiar um escudo contra a frustração e do hábito de esperar o inesperado uma fonte de motivação. Outra prática poderosa é caminhar todos os dias com a convicção de que tudo tem um propósito, mesmo que ainda não o compreenda. Repita mentalmente quando algo não sair como planejou, isto também faz parte do caminho. Esse lembrete transforma a ansiedade em confiança. Você começa a experimentar a vida não como uma série de problemas a resolver,
mas como uma dança em que às vezes guia e às vezes é guiado. O resultado é profundo, menos frustração, mais serenidade e uma conexão mais clara com o que poderíamos chamar de inteligência do universo. Você notará mais sincronicidades, momentos que parecem mágicos porque se alinham ao que você precisa exatamente quando precisa. Descobrirá que a vida não está contra você, mas que constantemente o guia para o melhor, mesmo que o trajeto não seja o que havia imaginado. E quando abraça essa natureza não linear e paradoxal, sua fé no processo cresce, sua resistência à dor diminui e sua capacidade de avançar se multiplica. E em vez de perguntar por que isso acontece comigo, comece a perguntar para que isso está acontecendo agora. Essa mudança de foco transforma paradoxos em sinais e desvios em oportunidades. Aí está a verdadeira liberdade, deixar de lutar contra a forma como a vida funciona e, em vez disso, caminhar junto a ela, confiando que cada curva, cada queda e cada surpresa tem um lugar no quebra-cabeça da sua evolução. Se você chegou até aqui, significa que seu compromisso consigo mesmo é real. Agora quero que vá aos comentários e escreva novamente: hoje tudo funciona bem para mim, sou estoico. Porque ao repetir no final, você sela essa ideia em sua mente e a transforma em parte da sua identidade. Parabenize-se por estar aqui. Celebre-se, porque nem todos chegam até o fim. Isso mostra que você está falando sério, que está no caminho certo e que já está criando uma nova versão de si mesmo. Deixe seu like se este conteúdo ressoou com você e inscreva-se, porque o que vem será ainda mais poderoso. Sua evolução apenas começou, e aqui você terá sempre ferramentas para continuar crescendo.